Mais uma vez aqui estamos para fazer a nossa previsão mensal do capítulo 80 de Shuumatsu no Valkyrie, que vai lançar daqui a alguns dias, já no final desse mês de julho. E com todas as informações extras que nós tivemos liberadas no mês passado, poderemos saber muito mais sobre o deus do sol Apolo e também tudo o que vai acontecer nessa nona rodada do Ragnarok. No capítulo passado, de número 79, o que nós mais tivemos foi o Rei Leônidas com um grande destaque desgramado, mostrando mais sobre o seu passado, que na minha opinião foi bem ruim, incluindo a motivação que ele tem para estar lutando contra o Apolo. Mas, contradizendo tudo isso, teve sua maravilhosa e incrível Volund, que é muito versátil e uma das melhores Volundes na minha opinião, e com a Valkyria que já está junto dele, que mesmo sendo uma das mais bonitas que foram apresentadas, não parece que ela vai ter muito destaque, como algumas outras já tinham recebido há muito tempo. E por coincidência, junto da Volund do próprio Leônidas, descobrimos, através do nosso leaker favorito, o Diário de Einherjar, que nesse capítulo 80 veremos a arma divina de Apolo, seus poderes e também algo que vai causar um grande problema para a humanidade com transformação, e as informações possíveis que nós podemos extrair sobre o Deus do Sol aqui dentro deste vídeo. Mas indo então por essa lógica, vamos pensar primeiro na sua provável arma divina, e quando eles mencionaram que o Apolo iria lutar. A primeira coisa que a gente imaginou neste exato momento, e a arma que ele poderia usar, é o seu clássico arco e flecha, quando a gente se baseia diretamente na mitologia grega, que é a base de todos os personagens gregos e assim por diante em outras mitologias. Mas na hora que o deus Apolo realmente foi apresentado e entrou lá no meio da arena do Ragnarok, se vocês notarem bem, não havia nada parecido com a arma que nós esperávamos e ele não estava segurando nada. Ele só estava com duas pequenas manoplas e uma página durante a sua entrada na arena que estava mostrando ele usando arco e flecha para matar uma serpente que perseguia sua mãe. Por isso, nós temos infelizmente que considerar que talvez o Apolo utilize outra arma divina, e essa arma divina não vai ser o arco e flecha. E que a chance dessa tal arma misteriosa ser mais utilizável no combate corpo a corpo é bastante alta, já que os artistas do Ajitika já admitiram em conteúdo extra que esse mangá sempre haverá momentos de batalha corpo a corpo em cada rodada, não importa o momento que seja, porque o mangá tem essa base de lutas que eles não querem deixar de lado de maneira alguma. E na minha opinião, a arma divina que tem mais chance de ser utilizada nessa batalha são aquelas manoplas douradas que o Apolo fica usando a todo momento. E eu não acho que essas manoplas sejam apenas luvas comuns que eles usam em forma de batalha, tendo em base que outras pessoas que lutaram no Ragnarok, nenhuma delas usava luvas para proteger suas mãos, porque eles são deuses e sabem que não podem ser feridos por algo que não seja uma arma divina ou uma Volund que as Valkyrias criaram. E lembrando também que no final do capítulo 79, que lançou mês passado, nós vimos que o próprio Apolo parou o ataque do Leônidas facilmente de uma Volund usando suas mãos que possuem a manopla. E olha que o Apolo nem precisou fazer nenhum esforço para isso. Então a lógica é que aquelas luvas ou aquela manopla seja a sua arma divina, e que o poder da arma do Leônidas, que ele usou também no final do capítulo, tenha um poder especial que é capaz de bater de frente com as manoplas ou até mesmo counterar todo o poder que o Apolo usa com aquelas suas manoplas. Inclusive também essa habilidade a mais do Leônidas, que eu nunca vi nenhum humano possuir, provavelmente também deve ser explicada nesse capítulo 80 de Shuumatsu no Valkyrie. Mas tudo que a gente pode fazer por enquanto é esperar que isso aconteça e que nós possamos ver de verdade todo o potencial verdadeiro da humanidade. E como também falou no leak, o Apolo vai possuir um poder de transformação, que ainda não foi dito exatamente onde
ou como mais ou menos isso funciona. Porém, eu acho que esse poder de transformação pode também estar na sua arma divina, as manoplas. Como por exemplo, já que ele é o Apolo, ele poderia produzir arcos e flechas feitos de luz da sua própria manopla, como se elas aparecessem no meio do ar por conta de seu poder. E a outra chance seria em sua personalidade, porque no guidebook mencionou que sua personalidade bipolar vai ser um grande problema para o seu oponente. E os spoilers também diziam que essa transformação seria um problema para a própria humanidade. E o único lutador da humanidade que está na arena junto do Apolo é o Rei Leônidas, fazendo então a gente meio que relacionar que isso seria um problema para o Leônidas. E se realmente esse for o caso da sua personalidade ter essa transformação diferente de um lado para o outro, meio bipolar, eu devo ser sincera que não ficaria assim tão surpresa, já que desde o início eu meio que tinha um pouco de suspeita lá no fundo de que o Apolo não era desse jeito metido demais ou sorridente 24 horas por dia, e que em algum momento ele teria que deixar essa máscara feia dele, tentando esconder os verdadeiros sentimentos para trás e finalmente revelar a forma que ele realmente se sente no meio da batalha e também contra o próprio Leônidas. Porque não acho que uma pessoa assim tão narcisista sobre sua própria aparência seria ao mesmo tempo meio gentil ou falando normalmente com os humanos que mataram vários deuses gregos do seu próprio panteão. Mas independentemente de onde seja essa transformação misteriosa do Apolo em sua arma ou em sua personalidade, ambas as duas seriam algo incrível de se ver no capítulo, principalmente porque a arma do Leônidas também se transforma de um escudo para um ioiô assassino, que aí desse jeito eles iriam combinar tanto a história dos dois como as suas duas armas. Tendo então passado dessa pequena parte que nós falamos sobre os poderes, a arma divina e o que nós tivemos sobre novidades do Apolo, vamos para algo ainda mais interessante nesse vídeo, que eu mencionei lá no início, que é saber o poder do Apolo em si, porque poucos deuses de verdade demonstraram ter algum poder aparentemente mágico ou algo parecido dessa maneira como Bel com suas grandes vibrações. Então, querendo ou não, meio que eu coloquei minhas expectativas um pouco acima demais quando eu vi essa notícia, para a gente tentar descobrir mais ou menos qual seria esse poder do Apolo. Devemos lembrar que o Apolo é deus do sol, da música, medicina, do fogo, das pragas, das artes, também das profecias, justiça, lei e tiro ao alvo. É uma lista bastante extensa, mas entre esses nomes, somente alguns poderiam de verdade se tornar poderes no Ragnarok, como por exemplo, o sol, o fogo e a profecia, já que o tiro ao alvo acabaria sendo meio esquisito, já que ele é só um arqueiro. Então, com essas três possibilidades, nós vamos descartar, infelizmente, a de previsão do futuro ou de profecias, porque eu não acho que eles iriam mais uma vez usar uma carta repetida de um personagem que é capaz de prever os movimentos do seu oponente de alguma maneira diferenciada, como Sasaki Kojiro, que aprende por meio da experiência, e o Buda, que realmente pode ver o futuro. Então imaginem aqui comigo, quais poderes o Apolo poderia usar com somente o Sol e o Fogo, que são duas fontes poderosas de calor, e que também poderiam ser muito fortes juntos, dependendo da maneira que ela for aplicada, principalmente naqueles arcos e flechas que ele poderia criar com sua manopla, sendo feitas de fogo, criando fogo para todo lado e queimando o corpo do Leônidas enquanto ataca. Imaginem só como isso poderia ser maravilhoso. Mas obviamente, que o poder do Apolo não deve ser nada assim tão incrível e grande, porque é muito raro a gente realmente ver um deus no Shumatsu com poderes a nível mitológico, a nível divino de verdade, comparado a outros animes que eles deveriam ter. E já chegando mais ou menos para o final do nosso vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre o capítulo 80 em si que nós vamos ver, além de tudo que nós já falamos. A chance do deus Apolo nesse capítulo conseguir finalmente
tomar um pouquinho mais de vantagem na batalha, conseguir acertar alguns golpes no Leônidas e pelo menos um pouquinho de destaque para ele nesse capítulo é extremamente alta, já que todas as informações que foram vazadas foram 100% dele, nada do Leônidas, nada de outra pessoa ou talvez do meio da batalha, foi 100% de suas habilidades. Porém, se por algum acaso do destino ou que o Memura queira fazer isso, o Rei Leônidas receber mais uma vez, pelo terceiro capítulo seguido, uma atenção extra, podem ter certeza que a vitória do Rei Leônidas e da humanidade já está 100% garantido, já que nas últimas 2 rodadas, a 7ª e a 8ª, o Bill e o Kim também tiveram todo o destaque nos primeiros capítulos, junto também dos seus próprios flashbacks, antes que completassem uns 4 ou 5 capítulos na metade da batalha, os dois já tinham todo o destaque possível. Então o Leônidas acaba meio que tendo uma grande chance também de já deixar a sua vitória fixa no chão para todas nós. E também se o passado do deus Apolo não aparecer de jeito nenhum no próximo capítulo em agosto de número 81, vai acabar sendo só lá pro final da rodada e muitos vão até pensar que ele nem vai ter passado do mesmo jeito que o próprio Hades, já que está mais ou menos se tornando quase que um padrão. Se as 2 histórias não são próximas uma da outra de serem apresentadas dos 2 oponentes, uma vai ser quase lá no final e esse personagem, infelizmente, vai perder muita da atenção que ele deveria ter. Mas mesmo depois de toda essa previsão que nós fizemos, eu ainda acredito que pode ter algo a mais nesse capítulo que vai acontecer, principalmente no meio das batalhas, já que nós podemos saber com certeza que o Apolo deve ficar meio irritado depois de ter o seu belíssimo rosto ferido pelo golpe do Rei Leônidas que o pegou de surpresa. E eu quero que vocês aqui, nossos inscritos do Eterno Hangar, deixem nos comentários o que é que vocês acham que deve aparecer no capítulo 80 que nós não mencionamos aqui ainda. Porque eu quero só ver qual de vocês vai acertar a previsão ou talvez a sua tão esperada teoria. E por último, um momento especial para os mais novos e inéditos membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Cherryland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Canibal Vegano Trupe, Marco Venâncio Casimiro, Rian Uchiha 2.0, Nagati, Beuzinho e o LV.